Oiê, tudo bem? Chegamos ao nosso dia 10, que é sobre objeções, que a gente vai falar. Inclusive, tem um livro que chama Objeções, gente, bem legal, recomendo demais a leitura para quem gosta de se aprofundar aí nesse tema. Qual que é o principal ponto que eu queria trazer para vocês sobre objeção? É, a gente falou um pouquinho no vídeo sobre apresentações, que é muito legal você ter mapeado as objeções que as pessoas podem apresentar, que o seu prospecto pode apresentar, e aí você já apresenta, você já fala essa objeção antes de a pessoa apresentar. Então, quando a gente falou lá sobre apresentação, você vai ter estudado sobre a pessoa, ter pensado na persona dela, tudo que a gente vem falando desde o começo, né? Então, ter estudado sobre a pessoa, né? Saber quais são os hábitos dessa pessoa, se ela tem potencial para apresentar alguma reclamação, né? De alguma forma, algum contraponto com relação ao que você está oferecendo para ela. Então, a gente já tem mapeado isso, né? Qual que é o perfil daquela pessoa e possíveis respostas que ela pode te dar. E aí, quanto mais você já apresenta isso antes dela apresentar principalmente, e aí lembra, dentro daquele período que a gente falou que você vai ter de apresentação para falar para a pessoa, se ela te falou que você tem 30 minutos, você vai apresentar em 20 e deixa 10 para o fechamento, né? Volta lá na aula de apresentação que a gente fala disso também. Então, enquanto a gente colocar as nossas objeções à frente, a gente sempre vai estar em vantagem competitiva. Então, vou dar um exemplo para vocês do meu negócio. No meu caso, eu tenho 3 grandes objeções. Eu tenho um modelo de negócio que eu posso falar com a pessoa sobre o produto, né, sobre o colágeno, sobre o produto para imunidade e tudo mais. E eu posso falar com a pessoa sobre o modelo de negócio, que é basicamente geração de renda extra. Então, quais são as grandes objeções que eu geralmente tenho? A pessoa não tem dinheiro para investir, né? Porque ela precisa comprar ali 2, 3 produtos para começar, experimentar, depois sentir os próprios resultados para poder falar com as pessoas, né? Para ser uma venda verdadeira. Então, ela geralmente pode falar que ela não tem dinheiro, ou que ela não tem tempo para fazer renda extra, por mais que ela possa fazer isso de qualquer lugar, mas não tem tempo, ou que ela não tem perfil. Geralmente ela não tem perfil para vender, ou ela não tem perfil para... Ela não usa esse tipo de produto, então não tem perfil de uma forma geral. E existem as objeções sazonais, que são aquelas objeções das épocas. Então, por exemplo, você vai oferecer um produto na época da Copa. Tipo, na época da Copa, as pessoas não estão pensando em nada, elas pensam só na Copa. E você, que é do Brasil, sabe do que eu tô falando. Né, assim, não dá para oferecer, não dá para vender alguma coisa no dia de jogo do Brasil. Não dá, esquece. Então, ó, depois que o jogo passar, depois que a Copa acabar, eleição. Depois que a eleição acabar, que a gente vai descobrir como é que as coisas vão ser, então a pessoa dificilmente vai fechar com você naquela hora. Por isso são as objeções sazonais. E aí a gente tem um jeito lá de rebolar, né, em cima delas, então a gente vai agendar para momentos estratégicos, momentos que a gente tente não pegar essas sazonais, mas via de regra, tempo, dinheiro e perfil são as 3 principais, não só para o meu negócio, apesar de ter dado exemplo do meu, mas para um monte de gente, né? Então mapeia lá no seu caso. E aí, como que é legal a gente fazer? Você tem que ter previamente mapeado na ponta da língua tudo que a pessoa pode responder, para você saber como é que você fala. O que que você pode usar, então, de exemplo? Eu não tenho dinheiro. E aí, eu, por exemplo, no meu caso, a minha questão é, a pessoa precisa comprar 2, 3 produtos para ela abrir o negócio dela. Então, para ela usar os produtos, sentir a diferença e poder vender. O que que eu posso trabalhar com ela? Eu já dou uma sugestão para ela de ela fazer a pré-venda dos produtos dela antes de ela comprar o produto. Ou então eu falo para ela assim, quanto hoje você gasta com farmácia? Quanto hoje você está gastando de manipulado? E aí eu tento fazer com que ela troque, tá? Então, assim, entenda, estou dando um caso muito específico que é o meu caso, mas é para vocês fazerem o mesmo exercício com vocês. Se a pessoa me disser A, qual é o caminho que eu vou conduzir essa pessoa? No A, no B, no C, quais são as soluções possíveis para esse caso? Se a pessoa falar para mim que ela não tem tempo, você pode falar para ela assim, o que geralmente a gente fala, né? Olha, eu também não tinha tempo. Eu trabalhava XYZ, a minha rotina era de tal jeito, ou então, mesmo que não seja o meu caso, mas ó, eu conheço uma amiga que também não tinha tempo. E aí, a prova social, né? E aí ela fez assim, assim, assado. Você acha que hoje você consegue tirar 30 minutos da sua rede social, 30 minutinhos do Instagram para trabalhar num projeto novo? Né? Então, sempre apresentando uma nova solução, e vocês viram o que eu fiz, né? Finalizei com uma pergunta.
Então, sempre finalizar com uma pergunta, que a gente já falou disso algumas vezes. Ah, eu não tenho perfil. Ah, tudo bem. Eu também não tinha perfil, trabalhava numa área completamente diferente, mas eu entendi que se eu quero fazer uma renda extra, eu preciso me dedicar de fato para a venda, porque não existe renda extra sem vender alguma coisa, né? Apesar das pessoas acharem que existe. Mas não existe, né? Você estaria disposta a desenvolver algum tipo de habilidade nova? Então, mapeei qual que é, vocês estão vendo, ó, eu estou falando para vocês, nem estou apresentando o meu produto e eu tenho de cabeça quais são as objeções que eu preciso contornar e quais são as possíveis respostas que eu dou. Exatamente esse exercício que vocês têm que fazer. Quanto antes apresentar a objeção durante a apresentação, melhor. Nossa, ficou muito antes aqui na frase. Então, falei isso para vocês lá na aula também sobre apresentação. Se a pessoa for falar para você assim, vamos supor que você venda um produto que é acima do mercado, tá? É um valor a maior. Então, a pessoa pode falar assim: ah, legal, gostei bastante do seu produto, mas ele é caro, né? Mas ele tem um valor alto, né? Ótimo, você já vai falar para ela, sim, ele tem um valor mais alto. Que bom que você me falou isso. Eu já ia exatamente te contar esse ponto. Aí você mostra lá uma tabela de comparação, por que que o seu é diferencial, por que que o seu pós-venda é melhor, por que que o seu suporte dura 1 ano e o das pessoas duram 3 meses. Enfim, você vai lá dar o seu show dos diferenciais. Ou então, melhor ainda, você vai falar assim para a pessoa: é, eu vi que você gostou, né? Tô vendo aqui. Me fala um pouco, o que você está achando do valor? Talvez você esteja achando até um pouco mais caro, né, do que os outros que você já conheceu. A pessoa vai falar, sim, estou achando. Legal, deixa eu te apresentar quais são os nossos diferenciais e que justificam isso aqui que eu estou te contando. Ou, de repente, você já mostrou os diferenciais e está falando agora, entende? Mas quanto antes você tratar a objeção de uma forma natural e trazer ela na resposta, né, trazer ela na sua argumentação, você já vai tirar uma grande parte do fechamento, porque daí você vai descascando, né? Você vai tirando da frente ali todos os escudos da pessoa e na hora de fechar ela não tem nada para te falar, porque você já combateu todas as possíveis objeções. E aí podem aparecer objeções muito mais raras de aparecer, às vezes até uma desculpa, né? Existe uma coisa que é a negação por reflexo. Sabe quando a gente vai no shopping e a pessoa fala assim, ai, você entrou na loja, a pessoa fala, posso te ajudar? Aí você fala, não, não, tô só olhando. Mentira, você nem tava só olhando, você tava precisando de ajuda. Mas a gente tem essa mania de repelir. Tipo, ah, não, não, ah, não, não. Então, às vezes, tem um dado que fala que geralmente a primeira objeção, acho que 90% dos casos, ela não é de verdade. Ela só esconde uma objeção de verdade. Então, a pessoa fala assim para você, ah, eu não tenho dinheiro. Aí você vai conversar mais e tal, mas seria essa opção, e essa alternativa, e esse caso, e na verdade o problema dela era que sei lá, ela precisa conversar com o marido e ela não quis te falar. Não, sabe? Isso é bem raro também. Inclusive, isso é uma outra coisa que me lembrou aqui falar para vocês. A gente sempre tem que saber quem são os tomadores de decisão. Quando a gente está falando sobre empresa, isso fica mais fácil, né, do B2B, porque daí você sabe que tem várias escalas ali de aprovação. Mas, por exemplo, se está vendendo, sei lá, deixa eu pensar numa coisa aqui um pouco maior. Sei lá, você está vendendo um sofá, tá? E aí você vendeu o sofá para a pessoa e aí ela vai te falar assim, ai, eu vou dar uma volta, não sei se eu gostei. O que que você pode falar para ela? Você mora com mais alguém? Você não quer trazer seu marido para olhar o sofá também? Tem mais alguém que gostaria de participar dessa decisão? Que é importante para você tomar essa decisão? Ah, sim, legal, meu marido. Ele estava ajudando a montar a sala junto, então acho que eu vou precisar falar com ele primeiro. Então, é sempre legal a gente fazer esse tipo de pergunta. Tem mais alguém que é importante nessa tomada de decisão para você? Porque às vezes você já coloca os dois na mesma sala e já resolve com os dois direto. Isso te economiza tempo, esforço e dinheiro, né? Então, esse entender os tomadores de decisão é uma coisa bem importante também. Tá bom, acho que sobre objeções é isso. Tem esse livro que eu falei para vocês que é muito bacana, que o nome é bem óbvio, né? Objeções. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado bons insights aí. E aí, né, óbvio, eu tô sempre super à disposição, vocês sabem onde me achar, redes sociais e tudo mais. Se precisarem de ajuda para conseguir fazer esse mapeamento, contem comigo, tá bom? Beijo para vocês, gente. Até amanhã, bora vender.